Olha que coisa chique. Agora, tem carros, tá? Tem carros que mesmo assim, vou mostrar aqui para vocês. Tem carros que mesmo você recolhendo o motor, às vezes você ainda é obrigado a voltar aqui o cilindro, mas não são todos, tá? Quando a gente se trata desse carro aqui, ó, que é com sistema de freio de mão, vou voltar aqui, que é com sistema de freio de mão por cabo, como esse aqui, ó, geralmente você não precisa entrar com equipamento. Depois que você faz a troca, é só você ir lá ativar e desativar o freio de mão 2 ou 3 vezes, ele já assume a distância da pastilha. Uma outra coisa importante, que é o quê? É que quando você faz esse tipo de coisa, quando você faz esse tipo de ativação, lá nos carros primeiros que veio com esse sistema, geralmente tinha alguns carros que tinham um cabo de emergência. Às vezes o cabo ficava no porta-luva, às vezes o cabo ficava embaixo do console, às vezes o cabo ficava debaixo do banco traseiro, às vezes o cabo fica no porta-mala. Você vai lá, deu problema na eletrônica? Deu. Você vai lá e desativa esse cara através de um cabo manualmente. Para esse sistema que é com motor, já não tem muito o que você fazer. Tem algumas montadoras aí que dão algumas particularidades, né? Mas nem sempre vocês têm essa informação aí fora no mercado. Então tá aí a dica, né? Eu não gosto muito de dar dica, mas está aí o nosso exemplo para que vocês possam trabalhar. E lembrando que todas essas peças que tem aqui dentro é passivo de reparação. Eu posso substituir o êmbolo, posso substituir os reparos que vai aqui dentro. Tem montadora que não fornece, não tem jeito, você tem que trocar a pinça completa. Isso aqui é uma paulada. Então, antes de você substituir a pastilha, tem que ver se há necessidade de você aplicar uma ferramenta ou não. Mas aí tá a dica aí para a questão de você desbloquear o sistema. Primeiro, você tem que analisar se o sistema ele tem essa opção de ferramenta. Você tem que prestar muita atenção à questão da alimentação elétrica que você pode fazer aqui no nosso motor para recolher e colocar o cilindro de volta. Lembrando que uma vez que eu fiz o encolhimento do pistão manualmente ou através de uma alimentação elétrica direto, quando você faz a troca de pastilha, você tem que devolver lá o cilindro na mesma posição, né? Tem que ir lá e alimentar ou mexer na chavinha aqui para encostar novamente o pistão. Bom, e nesse caso, como que vai funcionar o freio no pedal? O freio no pedal, pessoal, vai funcionar normalmente, como vocês estão vendo aqui, ó. Ele vai funcionar normalmente, como vocês estão vendo aqui nessa imagem aqui, ó. Vou colocar aqui um pouquinho mais para frente, pra gente ver, mas ele vai funcionar exatamente como está aqui, ó. Não vai mudar nada, sendo ele automático ou não. Sendo ele automático ou não, o sistema de empurragem aqui, de movimentação do êmbolo, como vocês estão vendo no pedal, vai funcionar do mesmo jeito de um freio convencional. Tranquilo até aqui, senhores? Bom, então tá aí a dica, tá aí a aula. Lembrando que eu estou falando dica, não é dica na verdade, né? Que eu estou dando exemplos, né? Então, quando você adquire um conhecimento de um sistema, fica mais fácil para você dominar aquele defeito, aquele problema. Uma outra coisa que é muito importante é que esse sistema, só voltar um slide aqui, esse sistema ele é muito inteligente e os carros os mais novos tá muito mais avançado do que o que eu estou falando aqui. Por que eu estou falando isso? Porque é importante que você entenda o princípio de funcionamento, tanto pelo motor na pinça, tanto por cabo aqui, ó, do jeito que eu estou falando. Por quê? Porque esse cara ele evoluiu de uma forma que ele tem sistema de paragem automática. Você está dirigindo, né? O radar que tem na frente do carro, ele pega a distância do carro que está na tua frente. Se ele percebe que passou de um determinado espaço, ele vai lá e freia o carro sozinho. Existe isso, existe e muito mais. Porém, não há tempo para a gente explorar isso agora, mas a gente vai explorar. Então, aqui eu só estou dando exemplo, né? Exemplo não, estou ensinando como que isso daqui funciona, né? De uma forma simples. Então, eu tenho aqui o módulo. Ele está alimentado pela bateria, eu tenho um botão, esse botão eu ativo e desativo, ele manda um comando para os processadores, esses caras pilotam uma tensão e uma amperagem no motor para ele funcionar para frente e para trás.
Com isso, eu transfiro o movimento através das engrenagens para o pistão encolhe ou aperta a pastilha sobre o disco. Simples assim. Muito simples. Sim ou não? Simples, né?